Nós vamos abrir a palavra em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. E nessa noite nós queremos falar sobre alimento e maturidade. Aleluia. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Verso 2: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Uau. Aleluia. Deixe marcado aí na sua Bíblia. O apóstolo Paulo faz uma comparação da nossa vida natural com a nossa vida espiritual. Um dia Nicodemos procurou Jesus e Jesus começou a ensinar a ele as coisas do reino de Deus. E durante aquela conversa, naquele tempo, naqueles minutos de conversa com Nicodemos, um encontro às escondidas, um encontro longe dos olhares de pessoas que pudessem denunciar que Nicodemos, o mestre da lei, estava procurando a Jesus, que ele precisou pedir uma audiência oculta, secreta com o Senhor, porque o seu coração queria entender as coisas que Jesus fazia e ensinava. Mas a mente daquele homem não conseguia entender do que Jesus falava, não conseguia entender das coisas espirituais. Então Jesus arremata, dando a Nicodemos uma sentença: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito para que você possa entender as coisas do Espírito. Você precisa nascer do Espírito para compreender as coisas do Espírito. E é dentro desse entendimento de nascer do Espírito e o nosso crescimento em Cristo, a nossa maturidade em Cristo, trata-se daquilo que nós nos alimentamos. O apóstolo Paulo vem e diz assim: irmãos, eu gostaria de falar com vocês de coisas profundas, de falar com vocês de coisas extraordinárias, eu gostaria de falar com vocês de coisas inefáveis, mas vocês não suportariam ouvir, vocês não conseguiriam, ouvindo, não conseguiriam entender, vocês não acompanhariam aquilo que eu estaria falando. Então eu tive que baixar o nível, e ao invés de trazer para vocês um manjar, ao invés de eu trazer para vocês um alimento forte, eu tive que trazer o leite, porque vocês são como meninos. Vocês são como meninos, e os meninos se alimentam de leite. As crianças se alimentam de leite, os bebês se alimentam de leite. O apóstolo Paulo está falando de nossa vida natural, de nossa vida espiritual. Ele está falando que o nosso crescimento em Deus, a nossa maturidade em Deus tem tudo a ver com a forma que nós nos alimentamos espiritualmente. Tem a ver com a maneira que nós alimentamos o nosso espírito. Então ele faz uma comparação e ele diz assim: os meninos, as crianças, os bebês, eles precisam tomar leite, eles precisam do leite, porque o leite se faz extremamente necessário naquela fase da vida natural. Mas você não pode jamais ter um filho que ele vai ganhar tempo de vida, 10, 12, 14, 15, 20 anos, e o seu único alimento seja o leite. Se isso acontece, esse filho, embora tenha idade, embora tenha crescimento,
há uma anomalia, há um problema. O seu organismo precisa de outros elementos. Precisa de proteínas, precisa de verduras, precisa de vitaminas que estão em outros alimentos, não apenas no leite. E se nós conseguimos entender que se queremos que os nossos filhos cresçam, nós precisamos ir alterando a dieta deles. Nós precisamos ir acrescentando a dieta deles outras coisas além do leite. Nós temos que trocar. E uma criança, não lembro agora, 6 meses, 8 meses, 1 ano, começa a colocar o que? A papinha. Precisa mudar a dieta dessa criança. Só o leite já não é o suficiente. E depois, precisa ir acrescentando um alimento sólido. Ela precisa ir recebendo outros alimentos mais fortes. Porque isso é importante para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento do seu corpo. Nós sabemos, por exemplo, que o mel é um alimento extraordinário. O mel produz no nosso organismo muitas defesas. Mas quem tem filho pequeno já ouviu do médico: olha, você não dê para ele mel antes de 1 ano. Porque se você der mel para ele antes de 1 ano, vai causar problemas na saúde dele. O seu organismo não está pronto para receber esse tipo de alimento. Mas depois que passa isso, você pode acrescentar. Então nós vamos vendo, querido, que o alimento, o nosso corpo natural, para que ele se desenvolva, para que ele cresça, para que ele amadureça, para que ele receba resistências, para que ele receba vigor, nós precisamos ir mudando a dieta. Você vai acrescentando cada vez mais. Vai aos alimentos sólidos, depois vai para a carne, depois vai para a carne mais forte, depois vai para a caça, e vai acrescentando cada vez mais alimentos que vão sustentar o corpo. E a nossa vida espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa, querido. Olha o que diz uma carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 5, verso 11 ao 14. Olha o que diz a palavra: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo que vocês estão seguindo a Cristo, pelo tempo que vocês andam com o Senhor, vocês já deviam ser mestres. Mas ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de um sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, tanto tempo servindo ao Senhor, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, para os maduros, para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. O que Paulo está dizendo? Você está seguindo ao Senhor. Pelo tempo que você está seguindo ao Senhor, pela tua idade em Cristo, você já não era mais para estar se alimentando com leite. Você já devia estar comendo algo sólido. Você já devia estar se alimentando dos manjares. Mas você foi negligente. E nós vivemos um tempo, querido, que nós temos uma igreja negligente naquilo que se alimenta, na forma que se alimenta.
Nós encontramos uma igreja infantilizada. A igreja do Brasil, em sua maioria, é uma igreja mística, que vive no sincretismo religioso, que acredita em tantas coisas, menos na palavra, que algumas coisas têm um poder maior do que a palavra. Então, quando nós encontramos uma congregação infantilizada, isso é um problema. Por que é um problema? Porque você vê, Paulo está dizendo, vocês, pelo tempo que vocês estão seguindo ao Senhor, vocês já deviam ser mestres. Então você encontra, às vezes, uma congregação. Nós fomos um dia assumir uma igreja, uma igreja numa cidade, e nos disseram, a igreja lá tem 42 anos. Aí eu pensei, uma igreja de 42 anos, uau! Eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos no ministério, eu pensei, eu vou encontrar lá mestres, eu vou encontrar lá doutores da palavra, eu vou encontrar lá pessoas que eu vou ter que sentar e ouvir. 42 anos. Aí a gente chega lá, encontra uma igreja infantilizada, que não sabe discernir nada, que não sabe entender nada. Qual é o problema de ter uma congregação infantilizada? Você tem um filho pequeno, você tem o Inácio, você tem outras crianças, e porque são crianças, elas são o quê? Dependentes, elas dependem de você. Elas dependem de você. Depende para comer, depende para tomar um banho, depende. Eles são altamente dependentes dos pais. Então, se você encontra uma igreja infantilizada, você vai encontrar pessoas que ainda não aprenderam a ser independentes daqueles que os lideram. Veja bem, vamos fazer uma comparação de alimento, de coisas que nós nos alimentamos. Então nós vimos ali falar do leite, da papinha, do alimento sólido, da carne, da caça. Mas ouvimos falar de manjar. Vocês deviam se alimentar de manjar. Então nós vamos encontrar no meio da igreja, nós vamos encontrar uma multidão que apenas quer se alimentar do leite. E é confortável estar nessa posição. Porque um bebê, tudo que precisa fazer para se alimentar é o quê? Chorar. Ele chora. Mães e pais de primeira viagem pensam assim, tá chorando, dá mamar. E aí a criança aprende que se ela chorar, ela vai ganhar alimento. Depois, com a prática, a gente descobre que existem choros e choros. Choro de dor, choro de fome, choro de frio, choro porque está suja a fralda. A gente vai aprendendo. A Isabelle, quando chorava, porque ela teve cólica 3 meses, a gente quase enlouquecia, porque não sabia o que fazer, até a gente descobrir qual era o problema. Aí a gente ligava para o médico, ligava para alguém, ouve aqui, esse choro, a gente não sabia. Até que a gente descobriu que ela chorava porque tinha cólica. E aí a gente foi tentando remediar e resolver até que passou os 3 meses. Né? O médico sempre dizia, com 3 meses vai passar. Eu olhava assim, achava tão difícil aquele negócio de 3 meses vai passar. E realmente passou. Mas, se você pegar, você vai vendo que essa dieta vai mudando, essa dieta vai mudando, essa dieta vai alterando. E a nossa vida espiritual é assim. Sabe o que é interessante? O interessante é, muitos nascem no Espírito, mas vão passar uma vida inteira seguindo a Cristo e sendo meninos, crianças, totalmente dependentes. Quem vai orar por mim? Quem vai pôr a mão na minha cabeça?
Quem vai fazer alguma coisa por mim? Eu estou me sentindo tão fraco, eu estou me sentindo... Por favor, alguém faça alguma coisa por mim. Mas você sabe que, conforme os filhos vão crescendo, eles vão chegar numa idade em que eles não vão mais precisar que você entregue a eles o alimento. Eles próprios, conforme vão crescendo, vão amadurecendo, eles próprios aprenderão a preparar, a servir o seu alimento. Então, o próprio filho vai alcançando uma maturidade que se ele tem fome, a menos que ele seja assim muito mimoso da mãe, do pai, aí eu estou com fome. Ai, meu filho, o que você quer comer? Mas se ela for uma criança que foi preparada para ser independente, ele vai lá, pega o pão, pega a manteiga, pega o queijo, pega as coisas, prepara o seu pão, come o seu pão. Se a fome não é de pão, é de feijão, é de arroz, vai lá, pega, põe no prato, serve. E se for uma criança mais esperta ainda, vai lá, põe no micro-ondas, aquece, come, pronto, sacia a sua fome. Amém? O que isso quer dizer? Que se nós crescemos no Senhor, tem que chegar uma fase da nossa vida em que nós não podemos ficar esperando quem vai me alimentar. Quem vai dar comida para mim? Não, você sabe onde tem alimento. Você sabe onde tem o alimento. Vai lá e te serve. Você sabe onde encontra o que vai saciar a tua fome. Vai lá e te serve. O alimento está pronto. Mas você vai perceber que quando chegar ainda uma idade mais avançada, eles não só saberão servir-se do que está pronto, mas se tornam aptos a preparar o que querem comer. Aí não é mais o arroz já cozido, o feijão já cozido, a carne já pronta. Eles aprendem a manejar as ferramentas, a cozinhar o próprio alimento. E todo pai e mãe deveria ensinar os seus filhos a preparar o seu alimento. Dê independência para esse filho, pelo amor de Deus. Você vai ficar dando comida para ele, preparando comida para ele até quando? Chega uma idade que você tem que ensiná-lo a fazer. Senta aqui, vem cá, vou te mostrar como é que cozinha o arroz, como é que frita um ovo, como é que passa um café, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Você está dando independência para o seu filho. Porque senão o seu filho vai se tornar maduro e quando ele casar ele vai querer uma mãe ao invés de uma esposa. Quem vai preparar minha comida? Vai lá, homem, vai, por favor. Eu tenho barba nesse rosto, vai lá e prepara a tua comida. Você não precisa depender de alguém. Mas isso também fala das coisas espirituais. Eu preciso me alimentar. Eu preciso de algo de Deus. Onde eu posso encontrar? Quer ver um exemplo disso? De alguém que é capaz de preparar o seu próprio alimento? As crianças usufruem disso. Quando você quer estudar alguma coisa de reino, quando você quer procurar alguma coisa de reino e você pesquisa na internet, irmão, você acha muita coisa que não presta. Mas você quer manter um padrão, você quer manter uma excelência, e é o que as meninas fazem. Não tem alimento pronto? Tem? Não. Então, elas têm que aprender a manejar os instrumentos e preparar o próprio alimento. Então, quando o seu filho vem no Aviva Kids, eles vão comer algo, eles vão receber um alimento que não é comida pronta, que não é alguma coisa assim, encontrei lá, tenho com preguiça de fazer alguma coisa.
Alguém se dedica a parar, a estudar, a mergulhar, a ver o conteúdo, ver o que a palavra de Deus fala, ver o que a palavra de Deus ensina, reabibliar as coisas, colocar isso num papel, reduzir a um conteúdo capaz de levar a mente de uma criança, é capaz de preparar o alimento que quer comer. Então Deus espera, querido, que você não apenas se alimente do que está pronto, mas que você possa ser capaz de se sentar, abrir a palavra de Deus e começar do beabá e preparar aquilo que você quer se alimentar. E se tornar capaz de não apenas preparar o teu alimento, mas de servir aos outros que estão com fome, que são menores. Você está entendendo? Vou falar de novo devagar. Quando alguém se torna capaz de preparar o seu alimento, capaz de tomar os ingredientes e preparar um alimento, ele também está apto não só a preparar o alimento, mas a servir aos outros. Toda mãe faz isso. Toda pessoa, não vou dizer que é só a mãe, porque eu também cozinho aqui em casa, e certamente os homens aqui são bons cozinheiros, né? Amém. Então também prepara o alimento, e depois que o alimento está preparado, coloca uma mesa e serve um alimento à família, e a família se senta para se alimentar daquilo que alguém preparou. E a nossa vida espiritual precisa ser assim. A gente precisa furar a bolha e parar de depender de alguém e começar a descobrir onde tem alimento, e depois de me tornar capaz de não apenas encontrar algo que está pronto, mas preparar o que eu quero comer, procurar um conteúdo na palavra de Deus e me alimentar daquilo, e então depois de eu me alimentar, estando preparado aquele alimento, ser capaz de servir aos outros daquilo que Deus me deu. Isso é maturidade. Isso é crescer em Deus. Então Paulo diz assim: pelo tempo que vocês estão andando com o Senhor, vocês deviam ser mestres, mas vocês não são mestres, vocês são meninos. Olha só, qual é a visão que tem Daniel? Daniel está vivendo um tempo em que a nação está de costas para Deus. Daniel está vivendo um tempo em que a nação está fria, em que a nação está distante do Senhor, em que a nação não está buscando a Deus. E ele poderia se justificar dizendo: mas quem vai orar por mim? Quem vai fazer alguma coisa por mim? Então ele é tomado de sua terra natal, ele é levado para a Babilônia e é exposto a outras religiões, a outro tipo de vida, a outro tipo de dieta. Mas quando Daniel chega lá, ele consegue, querido, romper uma bolha de marasmo, de frieza espiritual. E o que faz Daniel? Não tinha sacerdote, não tinha ninguém para dizer: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Porque às vezes a pessoa está tanto tempo esperando ao Senhor, seguindo ao Senhor, andando com o Senhor, mas ainda precisa que alguém diga: olha, o que você tem que fazer é orar. Sabe o que tem que fazer? Que problema aqui, problema ali. Vai orar, irmão. Vai orar. Chorar não resolve. Se lamentar não resolve. Vai dobrar o joelho, vai orar, vai clamar a Deus, vai se derramar diante dele, vai se render diante dele, vai derramar tua lágrima diante dele, vai clamar a ele, vai aprender a orar a palavra. Mas Daniel não tinha ninguém para ensinar nada para ele. Então o que faz Daniel? Ele decide fazer o quê? Orar. E ele percebe que quanto mais ele ora, mais ele cresce. Quanto mais ele ora, mais ele amadurece. Quanto mais ele ora, mais ele vai adentrando nas regiões celestiais, mais as coisas vão se tornando perceptíveis ao seu espírito. Ele começa a se destacar num tempo
de frieza, num tempo de idolatria, num tempo em que a nação está sofrendo por ter se distanciado de Deus, uma pessoa rompe a bolha e expressa uma fome de Deus, um desejo de Deus. E ele se decide em buscar ao Senhor e em se alimentar de Deus, e em ter uma dieta que era de acordo com o que ele devia ter. E a palavra, então, quando você lê o livro de Daniel, meu Deus, o homem das revelações, o homem que recebe no Antigo Testamento as revelações que o Senhor reproduz lá em João, na ilha de Patmos. Mas por quê? Por que esse homem consegue romper? Porque ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão. Ele decide. E muitas vezes, querido, a nossa autoridade passa, e ela fica presa, ela emperra na questão da nossa decisão. Eu decido, eu não decido. Eu decido orar, eu não decido orar. Eu decido cultuar, eu não quero cultuar. Eu decido buscar a Deus, eu não quero buscar a Deus. Eu decido vir aqui estudar na terça-feira, cansativo, é pesado, é complicado, mas eu decido buscar. Porque quem vai crescer, quem vai amadurecer, é o que mais recebe alimento. Se você já teve um cachorro, uma cachorra lá que deu cria, você vai perceber que tem um filhote que é o que cresce mais do que os outros. Você já percebeu isso? Quem já percebeu? Quem já teve ninhada de cachorro lá? Daí você vê que tem um que é o mais gordinho. Sabe por quê? Porque ele é o mais esperto. Ele vai lá e tal, ligeiro vai lá se alimentar, ligeiro vai lá se alimentar, ligeiro vai lá se alimentar. Aí aquele cachorrinho lerdão, aquele cachorrinho lerdão para amanhã fica lá mosqueando, fica com fome. Não cresce, não desenvolve. Quem é a pessoa que vai crescer e se desenvolver no Senhor? O que tem mais fome, o que busca mais. Não existe uma outra fórmula a não ser buscar mais. Se não buscar mais, não vai crescer. Se a pessoa não decidir, querido, romper uma bolha, se ele não decidir romper uma bolha, qual é a situação hoje? Está assim, está difícil, está complicado, está desse jeito, está daquele jeito. Amém, irmãos? E realmente está assim, está difícil, está pesado, é uma luta muito grande, amém. Mas eu vou mudar essa situação. Como é que eu vou mudar essa situação? Eu vou buscar a Deus. Porque muitas vezes a situação está complicada, está difícil, a casa está caindo, o casamento está ruindo, a vida financeira está ruindo, está tudo caindo. Por que você não decide buscar a Deus? Você está sozinho. E aí, irmão, fica ruim mesmo. Fica difícil mesmo, fica complicado mesmo. Agora, quando você olha para a situação, você vê aquele quadro difícil, complicado, ruim, terrível, estressante, complicado demais. O que você tem que fazer, querido? O que Jesus disse que você tem que fazer? E tu entra no teu quarto, fecha a porta e vai orar. Não é e tu liga para alguém e chora, e lamenta, e questiona, e reclama e se revolta. Não é isso que a palavra de Deus diz. E tu, está difícil para ti? E tu, fecha a porta do teu quarto, vai orar. Vai orar. O que você precisa é isso, é orar, é buscar Deus, é buscar o Senhor, é tirar tempo. Você arruma tempo para tudo. Gente, a gente arruma tempo para tudo. A gente arruma tempo para esporte, a gente arruma tempo para brincar, para tomar chimarrão, para academia, para futebol, para não sei o quê, para passear, para ir visitar todo mundo. Como que não tem tempo para Deus? Porque não há fome. Porque não há fome. Aí Paulo diz assim: eu não posso falar, entregar o manjar, se você ainda não conseguiu romper a barreira de apenas se alimentar com leite.
Então, o que mais que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus, ela vai nos mostrar, queridos, que pessoas, uma multidão, uma imensa multidão, ela vai viver uma vida inteira só se alimentando do leite, mas de repente alguém tem fome, alguém tem desejo, e aí esse pula para uma próxima fase. Não, eu não quero só leite, eu quero papinha. E aí ele talvez chegue ali e diz: ah, tá bom, tá ótimo, amém. Mas alguém vai chegar ali e vai dizer: epa, não, aí tem que ter algo mais. Tem que ter algo mais. Eu vou procurar, eu vou buscar. Aí ele descobre: não, mas tem um alimento mais sólido aqui. E aí muitos chegam nessa terceira posição. Uau, tem alimento sólido, que legal, que maravilha. E param por ali. Mas sempre tem o cachorrinho por caminho. Mas sempre tem aquele que tem mais fome. E ele começa a pensar: tem que ter algo mais. Tem que ter algo mais. Então ele vai buscando, exercitando a sua fome, exercitando o seu apetite, o seu desejo de romper. Precisa ir mais. Aí ele descobre que tem mais. Mais do que o alimento sólido, tem carne forte, tem a carne de caça, tem uau! Tem coisa que enche. Oh, meu Deus amado! Aí ele se depara lá, acostumado a comer só feijão e arroz. Um dia alguém põe para ele um assado de javali, chega lançador. Eita, mas tem isso? Tem! Mas aí, queridos, tem alguém que não se contenta com isso. Tem alguém que não quer só isso. Tem alguém que quer algo mais. Muitos vão parar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto lugar. Mas alguém vai dizer: tem que ter mais. Tem que existir mais. E aí essa pessoa vai descobrir algo que é muito maior, muito mais poderoso, muito mais forte. Ele vai descobrir o manjar. Quando você ouvir, quando você sentar para ouvir, para ler algo, e aquelas palavras saltam nos seus olhos, a pessoa vai falando e aquilo salta dentro de você, chega a encher de borboleta no seu interior, a vida, a revelação fluindo, vida, revelação, graça de Deus, poder de Deus está no nível do manjar. Não está na carne forte, não está na farinha, não está no leite, não está em nenhum outro lugar, está no manjar. Lá no manjar estão as revelações. Lá no manjar está Daniel sentado, e o Senhor descendo a ele dizendo: Daniel, escreve aí, escreve o que vai acontecer. Lá no manjar está João na ilha de Patmos, preso, aprisionado, um homem idoso, condenado à morte. E ele está lá, buscando ao Senhor, se alimentando dos manjares. Jesus vem a ele, se apresenta a ele. Escreve, João, o que eu vou te dizer. Mais do que isso, o Senhor diz: João, vem para cá, sobe aqui, João. Vem para cá, João, que eu preciso falar contigo. Um homem que ouve de Jesus, vem para cá, sobe até aqui. Esse homem não se alimenta de leitinho, esse homem não se alimenta de papinha, esse homem não ficou nos alimentos sólidos, esse homem não ficou na carne forte, não ficou se alimentando dessas coisas, esse homem se alimenta de manjar. E o que Deus quer, o que o Senhor Jesus quer? O Senhor Jesus quer que a gente consiga ir rompendo nível após nível, expressando sempre a nossa fome, o nosso desejo, o nosso querer, sempre sendo aquele cachorrinho faminto, sempre sendo aquele que tem fome, sempre sendo aquele que não se acomoda, que não para, que quer mais, que deseja mais, que busca mais, e vive no seu espírito. Sempre há uma pergunta no seu espírito: existe mais? Será que existe mais? Mas eu quero dizer para você que há um nível, o nível dos manjares. Lá estão as visões, lá estão as revelações, lá estão as águas profundas, lá estão os grandes ensinamentos, lá estão as coisas que mudam a história da igreja.
não tem fome, lá não chega quem não tem sede, lá não chega quem não busca, lá não chega quem se sente confortável em qualquer lugar. Lá chega quem tem fome, quem tem desejo, quem anseia, quem quer mais. Lá chega alguém que vai ouvir o que o apóstolo Paulo disse: eu posso te dar algo melhor, porque você está comendo o manjar, você está se alimentando do manjar. Eu posso te dar revelação, eu posso te dar visão, eu posso te dar palavra, eu posso te encher, porque você tem fome. Fome. Porque da mesma forma que o nosso corpo físico, quando não tem fome, está doente. Quando não há fome no nosso corpo físico, alguém precisa dar uma vitamina, alguém precisa descobrir qual é o motivo. Existe uma doença que mata, que tira a fome daquela pessoa. O nosso corpo espiritual, a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se não tem fome, se não tem desejo, se não tem sede, se não busca e se contenta com isso, alguma coisa não está certa, alguma coisa não está certa, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Quando nós chegamos diante do Senhor e há uma fome dentro de nós, há um desejo dentro de nós, existe algo incontrolável dentro de nós, existe algo dentro de nós que não nos dá sossego, que não nos dá sossego. É o Espírito que tem fome, que deseja algo mais. É o Espírito que quer que você rompa, que você rompa com essa anemia espiritual, rompa com essa fraqueza espiritual, rompa com essa frieza espiritual. Que você se levante no meio de uma geração idólatra, que você se levante no meio de uma geração de coração duro, que você se levante no meio de uma geração que está ocupada com tantas coisas, e que você se levante como Daniel e decida: eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. E quanto mais você buscar, mais você vai encontrar, porque a fonte é inesgotável. A fonte é inesgotável. Existe muito mais no lugar de onde você está bebendo. Quem sabe você ainda está bebendo nas águas rasas, você ainda está bebendo ali, num lugar tudo tranquilo, e o Senhor está dizendo: venha, venha, venha para as águas profundas. Venha para as águas profundas. Rompa, rompa, rompe no meio dessa geração. Se levante no meio dessa geração. Seja não alguém que apenas ouve, seja você uma voz, alguém que tem o que falar. Quando Jesus falou de João Batista, ele disse: eis aqui uma voz que clama no deserto. Alguém que as pessoas andam quilômetros e quilômetros para ouvir. Você tem que ser essa voz. Você tem que ser aquele capaz de preparar alimentos e dar aos outros. Você tem que ser o capaz de alimentar os outros. Quando os discípulos começaram a discutir sobre o pão, de onde vamos tirar pão, quando vamos tirar pão, como vamos alimentar, Jesus disse para eles: eu não sei o que vocês vão fazer, mas vão e dê pão para eles. Vão isso assim, vão e alimente, vão e façam isso. Tem um jeito. Existe fome de Deus, fome de justiça, fome da sua palavra, fome de revelação, fome de profundidade, fome das coisas de Deus, fome de buscar a Deus, fome de descobrir aquilo que está que não é alcançado por muitos. Agora, você que precisa decidir nessa escala, onde eu estou? Eu estou lá no leite ainda? Eu estou na papinha? Onde que eu estou?
Eu estou confortável no lugar aonde eu consegui chegar. Eu estou confortável no lugar até onde eu cheguei. Ou dentro do meu espírito existe um anseio, existe uma pergunta: tem mais? Existe mais? Será que tem mais? E aí você vai descobrindo que quanto mais você come, quanto mais você bebe, quanto mais você busca, quanto mais você se entrega, quanto mais a fonte ela vai ser inesgotável. E aí você pensava, eu sei tanta coisa. E aí quanto mais você vai buscando, você vai percebendo que você não sabe nada. Você vai percebendo que a tua teologia, o teu conhecimento, aquilo que você às vezes até se orgulhava de ser alguma coisa, Jesus vem, Ele rasga a sua teologia e Ele mostra que você na verdade não sabe nada, que você na verdade não é nada. Você apenas precisa aprender a ser um caniço balançado pelo vento. Você precisa ser alguém que precisa se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Alguém, quando Pedro, ele ouve de Jesus assim: Pedro, quando você se converter, alguém vai te tomar pela mão e vai te levar, vai te conduzir para os lugares onde você não quer. É isso que tem que ser a nossa vida, querido. A gente tem que romper. A gente tem que romper, a gente precisa estourar a bolha. A gente precisa sair para fora da caixinha. A gente precisa romper com aquilo que nos prende, que nos amarra. Fica de pé, querido. Só os famintos, só os que têm fome, só os que têm sede, só os que desejam, só os que vão romper, só os que vão olhar para o Senhor e vão dizer: tem que ter mais, tem que ter mais, e vão decidir: eu quero subir, eu quero mudar de nível, eu quero ir subindo, eu quero buscar as coisas maiores, as coisas mais profundas, eu quero buscar as revelações, eu vou aprender, se eu não sei, eu vou aprender, eu vou buscar. Vamos, querido, abre os teus lábios e adora o Senhor. Você não precisa que alguém diga o que você tem que fazer. Rompa, vamos, rompa. Rompa, querido. Abre os teus lábios e rompe. Deixa que flua, deixa que flua. Deixe que o teu Espírito se expresse. Põe a carne no seu lugar. Diga para a carne: você se sossega aí, que agora eu vou adorar o Senhor. Aí, deixa a preguiça de lado, porque agora eu vou adorar o Senhor. Carne, sossega, porque agora eu vou abrir minha mão e vou adorar o Senhor. Vamos, querido, você pode. A fonte é inesgotável. A fonte
Oh, chega, vamos, vamos, vamos. Vamos, querido. Chega, Santo, Santo, vamos, querido. um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga ao Cordeiro, Senhor, mais de ti. Mais de ti. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao vencer. És tudo para mim e eu te adorarei. Uau! Felizes são aqueles que aprendem a romper, aqueles que conseguem romper, que conseguem vencer as limitações, que conseguem se entregar na fonte das águas vivas, que conseguem se lançar no Senhor. Uau! O teu espírito precisa e anseia beber dessa fonte. Aleluia. E bebendo dessas águas, das águas extraordinárias do rio de Deus, embriagados do Espírito. Nós cantamos isso hoje, embriagados do Espírito, embriagados de Deus. Embriagados de Deus. Embora cheios, não ainda saciados, porque há uma fome. Há um anseio. Como santo que é para sempre, Há um único Rei. Aproveite esse tempo, esse é um tempo de revelações. Esse é o tempo que o Espírito de Deus está trazendo revelação ao teu espírito. Esse é o tempo em que Ele pode estar trazendo cura para você. Ele pode estar restaurando coisas da tua vida. E que Ele pode estar liberando coisas profundas para você. Beba, curta isso. Recebe do Pai. Recebe dele. Ah, que tempo precioso para teu espírito. Ansiava por esse encontro. Ansiava por esse encontro. Libera, Senhor, libera. Deixe fluir o teu rio. Ah, nós não perderemos uma gota desse rio que flui. Não desperdiçaremos uma gota daquilo que o Senhor está liberando nessa noite. Beberemos tudo daquilo que o Senhor tem para nos dar. Xaraba sequiara, ora maraba sequiara.
sou o pão do céu. Eu sou o pão do céu. Comei de mim, comei de mim, comei de mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que tem parte comigo, come da minha carne, bebe do meu sangue. A palavra fala de alimento. De alimento. Oh, xarabá. da face, me espanto.
com o peso da sua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz ser Moisés, subar em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz prender as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo sou de você. Eu vou subir no monte, muitos desistiram, e vou até te encontrar. Vou fazer morada. Glória a Deus. Te encontrar. Uau. Glória a Deus por aqueles que nessa noite romperam. O meu anseio é que você tenha pulado vários níveis. Uau, que você tenha chegado aos manjares, que você tenha chegado às regiões celestiais e que permaneça lá. Permaneça lá, neste lugar em Deus. Lá é o teu lugar, nas fontes inesgotáveis, nas águas profundas, no ambiente de glória. Uau! Oh, Pai. Nós vamos, se há condições, nós vamos comer do pão e beber do cálice. Permaneça nas regiões celestiais. Não disperse o teu espírito, não disperse. Permaneça bebendo nas águas. Permaneça bebendo nas águas. Oh, Pai, pode servir. Glória a Deus. Este é o lugar, é o teu lugar. Se você rompeu hoje, continue buscando mais. Continue crescendo. Continue crescendo no Senhor. Continue buscando dele. Jesus vem e olha para nós nessa noite. Ele nos convida a nos assentar com Ele na mesa, a nos assentar com Ele na roda da mesa. O lugar de imperfeitos, o lugar de imperfeitos. Antes de tudo, que a todos sustenta pela palavra, pois foi banhado de Deus, em tudo Ele tem a
a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Pai, nós abençoamos esse pão e abençoamos esse cálice, verdadeira carne e verdadeiro sangue. Temos parte contigo, Senhor, e queremos alimentar de Ti o nosso espírito nessa noite, sentados à Tua mesa, a mesa dos imperfeitos, a mesa daqueles que buscam a santidade, a mesa daqueles que amam sentar-se contigo. Nós abençoamos, Pai, que ao comermos deste pão e ao bebermos desse cálice, a Tua vida continue fluindo para dentro de nós, nos fortalecendo, nos enriquecendo, em nome de Jesus. Você pode oferecer o pão. Glória a Deus. Continue adorando, não saia da presença, ouviu? Está fluindo. A fonte é inesgotável. Beba do cálice. Beba do cálice. Uau. Existe fome? Existe fome, existe sede? Porque existe muito mais dele. Examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de você e me responda se você conseguiu furar a bolha, se você conseguiu subir de nível, se você conseguiu romper. Quem conseguiu? Levanta a mão. Quem conseguiu romper hoje? Quem conseguiu ir além? Uau! Uau! Eu tenho uma notícia para você: existe muito mais. Existe muito mais, muito mais.
nesse lugar que você comeu e bebeu nessa noite. A dispensa não termina. A fonte não acaba. Sempre haverá mais, sempre haverá mais. Pai, nós abençoamos essas famílias. Nós abençoamos esses lares. Nós oramos, Pai, que eles se levantem como famílias proféticas nesse tempo. Eles se levantem nesse tempo para ser uma voz. Eles se levantem nesse tempo para ser um farol. Eles se levantem nesse tempo para ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós abençoamos essas famílias. Nós abençoamos esses lares. Que tu sejas a fonte. Que tu sejas o lugar onde nós possamos correr e nos alimentar. E nos alimentar de ti, Senhor. Abençoa essa família. Abençoa este lar. Ajuda-os a romper, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Abraça aí a galera da sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Agradecemos aos quem estava aí assistindo online, que o Senhor te abençoe. Que você consiga romper, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Senta um minutinho, a gente vai